Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Obrigado mais uma vez por nos assistirem nesses vídeos que temos feito. Agradecemos muito a gentileza da divulgação desse pequeno trabalho, feito sempre com muito carinho, com muito cuidado, para que nós possamos levar para todos uma mensagem que seja consoladora, fraternal, otimista, para que nós, refletindo sobre a nossa vida, nós passemos a valorizar a vida, valorizar as coisas que estão à nossa volta, enfim, aprender a agradecer a Deus. Nós trouxemos um tema para esse vídeo intitulado Reclamar demais pode ser doença. Não é uma afirmativa ou uma pergunta, uma frase. Reclamar demais pode ser uma doença, para que a gente reflita sobre isso. Então diz assim no texto: você conhece um reclamão? Aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Se a sua vida não é fácil ao lado desta pessoa, a vida dela pode ser ainda pior. Além de afastar os amigos, quem lamenta demais acaba tendo um sofrimento psicológico desnecessário. O reclamão, ele tende a generalizar todas as circunstâncias. Nada está bom, nada o satisfaz. Seja frio, seja calor, seja uma música, seja um jogo de futebol, seja um show musical, uma novela, um filme, nada. Sempre há um motivo de reclamar. Uma roupa, o trabalho, a família, os filhos, companheira, companheiro. E o problema do reclamão está na maneira como ele interpreta a realidade. Isso pode ser baixa autoestima e sentimento de rejeição. Assim, a pessoa reclama demais. As relações acabam ficando bastante comprometidas. São pessoas muito sistemáticas, absolutistas e pouco flexíveis. Isso acaba trazendo infelicidade. Claro que nós temos que ter uma rotina, mas nós temos que estar pronto para, dependendo das circunstâncias, fazer uma mudança nessa rotina, naquilo que nós estamos fazendo. É necessário que nós tenhamos flexibilidade. E o reclamão, ele é pouco flexível. E ele quer dominar a situação, ele quer ser absolutista. O melhor modo de combater o problema é através da psicoterapia. A pessoa está doente. Precisa passar por uma análise. A autoanálise, claro, é muito bom, muito importante, mas às vezes a pessoa não tem equilíbrio suficiente para fazer essa autoanálise. Então precisa de uma ajuda. Reclamar demais é um comportamento inadequado. Portanto, merece ser tratado. Precisa ser tratado. E o que acontece via de regra? A pessoa não se reconhece como um reclamão. Aliás, isso é muito comum, né? Nós reconhecermos aquilo que nós somos. Reconhecer quando erramos. Reconhecer quando devemos dar um passo atrás. Reconhecer quando precisamos pedir desculpas. Enfim, é necessário que a gente aprenda a ser mais humilde. E o reclamão não é nada humilde. Lamentações constantes podem ser, porém, sinal de doença. Uma doença chamada distimia. Interessante que a gente vai estudando, né? Vai procurando lições para que a gente possa analisá-las, para que a gente possa conversar sobre elas nos nossos vídeos, e nós vamos encontrando coisas que são
sempre muito novas, né? É a beleza da internet, né? Então diz aqui o seguinte, que trata-se de uma depressão, a distimia, uma depressão leve, mas crônica. Os distímicos são pessoas pouco esperançosas, que sofrem e se queixam muito. E aquele que queixa muito, ele não tem como observar as coisas boas que estão ao seu redor. E nós precisamos reconhecer isso. Nossa, mas nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos enfrentando uma pandemia. Sim, é verdade. O momento é difícil. Mas é passível de superar. Desde que a gente tenha confiança. Tenha os cuidados que são necessários que a gente tenha. Geralmente, o distímico são rotulados como pessimistas. Nesse caso, talvez seja necessário também o uso de medicamentos antidepressivos até. Porque isso é, sem dúvida nenhuma, um desequilíbrio. É uma doença. E a doença precisa ser tratada. Antes, nós precisamos nos descobrir como doentes, para que a gente aceite isso. E em aceitando, a gente trabalha no sentido de resolver a situação. A reclamação em demasia ainda pode ser uma marca de pessoas que têm boa estrutura psicológica. Achei muito interessante essa colocação aqui. Mesmo tendo uma boa estrutura psicológica, a pessoa ainda reclama muito. Vamos ver por quê. Existem aqueles que são indignados com certas coisas e reclamam, pois pensam que aquilo deve mudar. Então ele não está reclamando de algo que ele não gostou, mas ele reclama de algo que ele acredita que possa ser mudado para melhor. E também existem as pessoas cujas reclamações são reflexo da irritação causada pelo estresse, como quem trabalha demais. Encontramos no Livro dos Espíritos a lei do trabalho. E Kardec pergunta aos espíritos qual é o limite do trabalho. Os espíritos respondem categoricamente, de forma extremamente racional, que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Aí nós perguntamos, nós sabemos ver o limite das nossas forças? Podemos saber sim. Quando nós entramos numa situação como essa, em que trabalhamos demais e começamos a ficar estressados por qualquer situação, já ultrapassamos o limite do trabalho. Então é necessário um passo atrás. De qualquer maneira, recomenda-se, se você tem o rótulo de reclamão, vá a um especialista. Você é um reclamão? Veja se você tem esses tipos de comportamento. Diz assim, que pessoas com baixa autoestima tendem a desenvolver um sentimento de rejeição. Olha que coisa interessante, né? O reclamão, ele é uma pessoa que tem baixa autoestima. Então ele tem esse sentimento de rejeição, então ele passa a reclamar de tudo que está à sua volta, para que as pessoas não se voltem para ele e observem-no. Então ele é como se ele atacasse primeiro, para que não descobrissem a sua própria personalidade. Quem tem um grau de exigência muito grande também sofre. Perfeccionismo demais pode ser um problema. Nós, claro, todos, gostamos de ver as coisas certas, arrumadas, mas existem momentos em que isso não é possível. E nós ficamos realmente cobrando isso. Então o perfeccionismo é muito importante e interessante, mas quando ele ultrapassa um limite, e esse limite somos nós que temos que saber quando ele chega, ele realmente nos prejudica e prejudica quem vive conosco, porque nós vivemos em sociedade, nós convivemos com as pessoas. Como identificar se você é um reclamão? Essa é a pergunta boa. A melhor forma de saber se você está reclamando muito é prestar atenção ao que amigos e familiares dizem sobre você. Se as reclamações sobre o seu modo de ser forem muitas, é hora de ficar ligado. Como podemos reverter o problema?
Antes de fazer uma reclamação, pare e pense se aquilo é realmente necessário ou se você vai magoar alguém. Às vezes, aliás, muitas vezes, é melhor ficarmos calados, né? É como em conversação, muitas vezes a gente diz assim, né? Que precisamos ser sinceros, né? Ao fazermos a nossa prece, a nossa oração, devemos com sinceridade agradecer a Deus pela vida, pedir aquilo que nós achamos que devemos pedir, sempre com sinceridade. Mas existem momentos na nossa vida em que a sinceridade ela pode magoar uma pessoa. Imagina a situação. Eu, por exemplo, que sou um idoso. Então eu tive muitos amigos quando eu tinha 15, 20 anos. Imagina se eu ficar então 40 anos sem ver a pessoa. A pessoa vai estar como eu estou, envelhecido. Aí eu digo para a pessoa assim: nossa, mas como você está envelhecido, meu Deus do céu. Eu estou sendo sincero? Estou, porque a pessoa está realmente envelhecida. Porque eu me reconheço como uma pessoa envelhecida. Mas aí o que vai acontecer nessa minha sinceridade? Vou ofender a pessoa. Então eu simplesmente fico calado. Não digo nada. Se a pessoa me perguntar, o que você acha? Como é que eu estou? Não, acho que você está muito bem. Pronto, encerra seu assunto, né? Continua. Pensa que seus amigos e familiares digam se você está excedendo nas reclamações. Converse. Vocês acham que eu sou muito chato? Vocês acham que eu reclamo demais? Certamente, quando a gente faz isso de forma sincera, humilde, as pessoas vão nos dizer. O grande problema é como a gente vai reagir diante de situações como essas, né? Então, antes de reclamar de algo, tente resolver o problema, não fique parado. A vida tem seus problemas, suas dificuldades, mas isso é natural, faz parte do processo de crescimento intelectual e moral. Ore mais, acalme-se mais, julgue menos, seja mais otimista e sempre tenha esperança. E nunca se lembre, né? Ou melhor dizendo, nunca se esqueça de perguntar para você mesmo: eu sou um reclamão? Pensemos nisso, amigos. Era isso que tínhamos para esse vídeo. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Fiquem bem. Fiquem em paz.